Iniciando mais um CaveCast, hoje com o tema da raiz da transformação. Como nossas histórias pessoais moldam nosso propósito e o impacto de nossas mentorias. Eu sou Vivian Tomizawa, mentora de reconexão de mulheres, aquelas mulheres que se colocaram no modo automático e que precisam voltar a se resgatar, né? Ao invés de somente ficar se doando para os outros, voltar a se doar para si e cuidarem delas mesmas. Eu sou Silvia Ferreira, podóloga, mentora de podólogas que estão iniciando a carreira ou que estão travadas e não conseguem avançar nas suas carreiras. E eu sou Ana Sueli, sou psicóloga clínica, orientadora parental e mentora de pais. A parentalidade consciente é um caminho potente para a transformação, mas não só na relação de pais para filhos, mas principalmente a reconexão da mulher com ela mesma. Porque eu acredito que toda mulher merece viver uma maternidade sem se perder em si mesma. Eu sou Marília Gomes, fonoaudióloga, mentora de comunicação, da gestação até o idoso. A comunicação ela é essencial. Ela é primordial para o ser humano, é afeto, carinho, e a fonoaudiologia não só trata atrasos de fala, não só trata atrasos ali nessa comunicação, trocas fonêmicas, mas a comunicação como um todo. E hoje vamos começar nosso CaveCast com a Ana Sueli. Ana Sueli, psicóloga. Nós vamos falar sobre as raízes que moldam quem somos. Olha que tema interessante. E para começar, quero trazer aí Ana Sueli para abrir um espaço de escuta e reflexão sobre como a mulher que existe por trás da mãe muitas vezes é esquecida. Eu, como mãe de 3, posso ter certeza, né, Sueli? Em meio a múltiplos papéis, mãe profissional, cuidadora, companheira, muitas mulheres acabam se afastando de quem são na essência. A maternidade transforma, ela exige, mas também pode ser um portal de reencontro com quem somos de verdade. Então é um tema bem interessante para você, mulher, mãe, aí que tem filhos e que às vezes se esquece de você mesma. Ana, muitas mulheres dizem que depois que se tornam mães, deixam de se reconhecer. Por que isso acontece? E o que isso revela sobre a experiência da maternidade nos dias de hoje? Bem, essa fala, eu não me reconheço, não me identifico mais, é recorrente tanto no consultório quanto nas mentorias. Porque a mulher, ela acaba tendo uma intensa rotina de cuidado com os filhos e ela vai se apagando, vai se desconectando de si mesma. E a sociedade também acaba validando esse apagamento, quando mostra, né, para a sociedade como um todo, que a maternidade tem que ser algo devotado, que não existe outros papéis que a mulher possa desenvolver ou desempenhar para além da maternidade. Então, ela acaba se desconectando de si mesma, e então eu acabo escutando quase que como um lamento, né? Onde as mulheres e as mães, né, trazem para mim, eu não me identifico mais, eu não sei do que eu gosto, o que eu quero, não tenho tempo para mim, mas se eu descubro um tempo, se eu tenho, eu não sei o que fazer com ele, porque ela não se identifica mais, ela se perdeu em si mesma para exercer essa maternidade. E ela consegue sim sair disso, mas com um espaço de escuta, né, para poder fazer com que esse processo de reencontro, de reconexão, seja elaborado. Certo. A culpa, ela pode ser um motor de mudança, né, Ana? Ou um grande bloqueio. Como virar essa chave? Quando nos tornamos mães, nós se sentimos culpadas, às vezes, por voltar a trabalhar. Eu vou deixar meu filho, outra que vai cuidar, e isso vem a culpa dentro da gente. E muitas mulheres se sentem essa culpa por querer voltar ao trabalho, por seguir sonhando com uma carreira profissional. E esse profissional após a maternidade, como você enxerga essa tensão entre ser mãe e manter outros projetos de vida, Ana? Sim, a culpa, ela é muito comum, né, de se ouvir, de se sentir, e ela está diretamente ligada a uma idealização da maternidade. Eu digo que a culpa é quase um segundo filho
da mulher, de tanto peso que existe, né? A experiência, né, que a sociedade mostra é que uma boa mãe, ela precisa estar 100% disponível, que ela precisa desempenhar exclusivamente o papel materno. E qualquer projeto, qualquer desejo que não venha a esse encontro é visto e julgado como o egoísmo da mulher, né? Mas o desejo de continuar, de crescer na carreira profissional, é uma descoberta da autenticidade dessa mulher, que ela precisa ser validada, né? Então, não é um desvio, é a expressão dessa subjetividade da mulher enquanto mãe, enquanto profissional, e ela não fica só num papel, né? E quando a mulher, então, ela se permite existir para além do papel de maternar, ela também ensina para esses filhos que a vida, né, que na vida existe múltiplos papéis, que existe a complexidade, que existe os desejos. Então ela está ensinando para esses filhos algo muito maior e vai mudando então esse pensamento mágico, né, que nós temos do que é ser mãe, do que é ser uma mulher e mãe, né? Mas essa culpa, né, se ela não for elaborada, ela pode paralisar a mulher. Tá? Então, como que pode se elaborar essa culpa, né? Iniciando com uma pergunta bem simples. Então, essa demanda que eu estou tentando atender, de quem é? É minha ou ela foi imposta, ela foi colocada para mim? Isso já é vamos dizer assim, um norteador que pode virar a chave dessa mulher, né? Do desempenho dos papéis que ela pode ter na vida. Perfeito. Hoje a mulher, ela tem que entender padrões, que é o primeiro passo para romper ciclos. E a sociedade, ela pega pesado com a gente, porque a mulher, se ela vai trabalhar, deixa o filho, somos criticadas. Se ficamos em casa, somos criticadas, né? Ana, você sente que existe uma idealização da maternidade que afasta as mulheres de si mesmas? Como lidar com essa cobrança? Sim, existe a idealização, como eu disse ainda há pouco, né? E começa muito cedo essa idealização. Veja, até nos programas destinados ao público infantil, desenhos animados, filmes, os comerciais de televisão, que mostra que uma boa mãe, ela está sempre sorridente, disponível, serena, né? E isso não é real. E isso traz sofrimento para aquelas mulheres que não conseguem atingir esse ideal. E aí elas se sentem fracassadas, não se sentem boas mães, né? E entram em sofrimento. E no meu trabalho, eu uso muito a noção da mãe suficientemente boa, que um psicanalista e pediatra britânico, o Winnicott, ele nos diz que para o desenvolvimento saudável de uma criança, não existe a perfeição, não tem a mãe perfeita, e sim a mãe real, a mãe que erra, que acerta, mas que tem afetividade, né? Que faz reparos depois de um erro, né? Então, ela faz reparações das suas próprias falhas. Então, nós precisamos permitir que as mães, né, elas falham, que elas possam se frustrar e se reconectar com esses filhos, né? Então, romper com essa idealização é abrir, então, um espaço de autenticidade dessa mulher, de uma relação com os filhos mais clara, mais valorizadas e mais verdadeiras, né? E, consequentemente, essa mulher, ela vai conseguir fazer, então, essa reconexão com ela mesma, porque ela vai se aceitar nesse processo de exercício da maternidade, não vai ficar numa idealização. E com isso ela vai conseguir desempenhar os outros papéis da vida, né? E desempenhar de que maneira? Com mais leveza, com menos culpa, com menos cobrança tanto interna quanto externa, e com menos peso, né? Com certeza. E a internet, você que gosta muito de ficar vendo a vida dos outros, a vida de outras mães, às vezes acontece muito isso, né, Ana Sueli? Sim. Muito. A gente se vê ali num patamar de, nossa, mas a minha vida não é assim. E aí também vai internalizando e entrando em sofrimento. O medo de errar, ele paralisa, mas a ação, ela transforma.
como sair da teoria e ir para a prática. Diante de tudo isso, que a Ana Sueli já comentou e que nós falamos, o que pode ajudar essa mulher a se reconectar com ela mesma, com seus desejos, com o seu propósito e com a sua identidade? Fala para nós, Ana Sueli. Bom, a primeira coisa é a escuta, né? Mas uma autoescuta. Perceber e validar, né, os seus sentimentos, suas emoções, o seu corpo, olhar, né, e escutar esses sinais. Porque isso vai fazer despertar algo, como eu estou dizendo, está adormecido, está apagando, né? Então ela começa com algumas perguntas, né? O que me faz feliz, o que me faz bem, o que eu posso fazer para mim e por mim hoje, mesmo que seja pequeno. Mas também existe uma outra escuta que pode ser usada, né, por essas mulheres que não conseguem se validar, se autorizar, se permitir a ter prazer, a se reconectar com outros papéis, a dizer não para o outro. E daí é que entra a escuta terapêutica, a mentoria mais acolhedora, sem julgamento, né? Para que ela, então, possa fazer diferença na vida dela. Então, ela não consegue uma autoescuta, então ela vai ter uma escuta profissional para poder validar os seus próprios desejos, seus próprios sentimentos e fazer escolhas mais conscientes para outros papéis que a vida traz, né? E eu sempre falo que a reconexão, né, o reencontro com ela mesma não é um salto, é um caminho que é feito de pequenos movimentos em busca ao encontro dela mesma, ou seja, com a sua essência que ficou esquecida. Essa reconexão, mulher, ela é muito importante. E a Ana Sueli, ela tem uma mentoria. O processo de mentoria, ela pode ser o início de uma grande virada na sua vida. Na sua vida de mãe, mulher, profissional. Conta uma história real, Ana, para inspirar quem está nos ouvindo hoje. Na sua mentoria, qual transformação você já presenciou que mais te marcou, mostrando o poder desse novo modelo de relacionamento entre pais e filhos e educação emocional? Bem, eu tenho vários exemplos, mas acho pertinente trazer um que vem ao encontro do que nós estamos falando nesse episódio, né, no tema de hoje. Então, uma mãe, há um certo tempo, chegou para uma mentoria, mãe profissional, né, bem-sucedida profissionalmente, mas extremamente exausta, se sentindo uma mãe péssima, se sentindo fracassada, pelo excesso de cobranças dela própria e do ambiente que ela estava, né? Se estava com os filhos, se sentia culpada e fracassada porque não estava produzindo o suficiente no trabalho. Estava no trabalho, aquilo que você disse, né, Marília? Deixou os filhos com terceiros, então ela estava se sentindo muito mal. Então, no processo de mentoria, no decorrer dos encontros, ela pôde, assim, revisitar a própria história de infância, ela pôde entender de onde vinham essas cobranças e esses julgamentos que ela mesma fazia para ela e por ela, e daí então ela começou a flexibilizar e ressignificar os seus próprios padrões. E foi bem interessante que, ao final, eu sempre peço uma avaliação de todo o processo que a pessoa passou, e ela disse assim, que quando ela chegou para a mentoria, ela chegou acreditando piamente que para ela ser mãe, ela tinha que se anular, ela tinha que morrer profissionalmente. Essa foi a expressão que ela disse. Uau. Mas ela conseguiu entender que os filhos dela precisavam da mãe que ela conseguia ser, com as falhas, com os afetos, com os erros, com os acertos, mas que ela estava ali. No momento que estavam com ele, ela estava presente e presente de forma genuína, mas uma mãe real e humana. Porque essa transformação, Marília, ela não é só uma virada teórica. É possível, então, perceber, no caso dessa mãe, ela transformou o cotidiano dela, ela transformou o relacionamento dela com os filhos, com o companheiro, o relacionamento dela com o trabalho, né? Mas, principalmente, ela mudou o relacionamento dela com ela mesma. Então, ela pôde se apropriar de quem ela era e começou a exercer os outros papéis na vida sem culpa e sem cobranças. E quando vinha a cobrança do mundo externo, ela estava forte o suficiente para não pegar aquilo como sendo uma verdade absoluta e entrar em sofrimento. Perfeito.
autoconhecimento, certo? Isso. Você se autoconhece porque nós temos feridas lá do passado. Desde a infância, né, Ana Sueli? Isso. E essas feridas, essas marcas, elas hoje, como a neurociência tem estudado muito a respeito disso, as nossas caixinhas lá do nosso inconsciente, que traz feridas, que traz lembranças, que traz gatilhos mentais, do qual muitas das vezes afeta no nosso cotidiano, na nossa ali vivência no dia a dia, certo? E para quem sente que chega o momento de pedir ajuda, você aí, mulher, não se sinta sobrecarregada, peça e delega e peça ajuda. Como funciona, Ana Sueli, a sua mentoria para essas mulheres? Para quem é indicado e como é o passo a passo ali desse seu acompanhamento com elas? Ok, então a mentoria é um espaço de escuta sem julgamento, eu gosto sempre de deixar frisado que não há julgamento, é um acolhimento, orientação à paz de forma geral, mas hoje nós estamos falando exclusivamente de mães, né, que desejam então se reconectar com seus próprios filhos, mas principalmente consigo mesmas, né. Então ela é indicada para quem está se sentindo sobrecarregada, que não encontra equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional e a maternidade, né? E que também percebe, aquelas pessoas que percebem que estão repetindo padrões e que desejam ressignificar e transformar. A minha mentoria, ela acontece em 10 encontros, né, com temas estruturados, mas com bastante abertura à demanda dos pais. E nesses encontros nós trabalhamos o reconhecimento das emoções, ou seja, o autoconhecimento, a autoconsciência, a compreensão do seu estilo parental e também estratégias para lidar com os comportamentos desafiadores dos filhos e prática de autocuidado, para que coloque realmente em prática tudo que está aprendendo e se apropriando nesse processo. Então, a mentoria, ele é um processo de construção e de conhecimento, né? E é um passo de cada vez. E esse passo, né, de cada vez, ele é norteado, né, por uma escuta, como eu falei, acolhedora e sem julgamento, por teoria, por prática, mas sobretudo por afeto. Porque eu entendo, eu acredito que educar é, antes de tudo, se transformar. Bom, gente, é incrível ver como que tudo isso se conecta com a nossa história de vida e com a minha também, né? Que eu, como mãe, como mulher, também me vejo um pouco no meio dessa história toda aí. E quando a gente olha para o nosso corpo e para a nossa carreira, vemos que o autoconhecimento é o caminho que a gente procura para prosperar em qualquer área. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. Silvia, você sempre disse que as dores do corpo, principalmente nos pés, elas contam histórias de bloqueios, de sentimentos não resolvidos. E que para prosperar é preciso olhar para dentro e não para fora. Exatamente. Eu tenho visto muitos casos também, quando a pessoa ela chega num nível de dor tão grande que ela procura um profissional para ela solucionar uma dor física. E ali, na anamnese com o paciente, olhando de forma, o ser humano de uma forma, assim, como um todo, você olha que aquela dor não é só uma dor física, é uma dor emocional, é o corpo gritando, pedindo por ajuda. E aí, eu entro como uma auxiliadora, ajudando a pessoa, assim, ajudando não só no físico, mas também no emocional, para que a cura venha de dentro para fora também. Elas precisam tratar o físico e o e emocional o emocional junto, né? Tem que estar conectado um com o outro. Elas precisam estar sempre lembrando da mente e das emoções, né? Isso. E em relação também a profissionais, né? Crescer profissionalmente não é só sobre técnica, concorda comigo? Sim. Tem muito a ver com posicionamento e visão. E quando uma profissional de saúde ou estética te procura, qual é o maior desafio dela para prosperar no mercado? Para cuidar dessas pessoas que chegam, no caso, como estamos falando de mulheres que chegam com dores nos pés e que você percebe que não são só os pés que doem. Então, essas profissionais, elas chegam até a mim assim, cansada, sobrecarregada, porque muitas vezes elas estão em transição de carreira. E elas não sabem, ficam meio perdidas, o que elas vão fazer ali para viver só
da podologia, vamos supor, né, que ela quer fazer só podologia. Então, elas não sabem, que chega totalmente perdida como mãe, como mulher, como profissional. Então, o meu objetivo é fazer com que elas se tornem umas líderes melhor. Não só na família, mas tratando seus bloqueios, ajudando, não tirando elas do operacional e daquela prática do automático. E fazer com que elas tenham consciência que dá para viver, que tem técnicas, que dá para elas evoluírem, fazer essa transição com mais leveza. Histórias inspiram, né? Compartilha, então, acho que você consegue contar para nós um caso que mostrou o impacto real do seu método. Tem alguma história marcante de transformação? Uma mentorada que mudou tudo depois de trabalhar com autoconhecimento e posicionamento? Sim. Ela tinha medo de prosperar, de subir na carreira, porque ela não queria ter conflito com o marido, né? Porque se ela se destacasse mais, ela ia ter um conflito dentro de casa. Então, ela se apequenava. Mas ela era, tipo assim, era inconsciente dela. E a gente foi trabalhando pouco a pouco, foi identificando as causas, e ali a gente foi, né, melhorando e trabalhando isso aí. E no final da mentoria, nossa, ela deu um salto enorme. Muitas vezes a diferença não é só técnica, não né? É só técnica. É mentalidade. Isso, é mentalidade, é a expansão da consciência e de visão. O que diferencia uma podóloga ou profissional comum daquela que passa pela sua mentoria e se torna uma referência? A consciência. Quando ela se torna consciente do que ela pode se tornar, da profissional que tem dentro dela, do ser humano que ela pode se tornar, do quanto ela alcança nas mulheres. Do quanto ela pode alcançar, do quanto ela pode transformar a vida das pessoas. Porque quando ela se conhece, ela sabe o que ela quer e ela sabe o que ela vai entregar. O propósito é combustível, né? Isso. Qual é o seu por trás do seu trabalho, né? E qual que é o propósito central de sua mentoria? E que transformação você mais busca provocar nas mulheres que te procuram? É essa transformação de você pode transformar vidas através do seu trabalho. Não só buscar só o faturamento, mas também lidar com a própria agenda, lidar com suas próprias emoções, se tornar líder da sua própria agenda, da sua própria vida. É a conexão, né? A conexão. Saber que ela pode ser uma profissional, ser uma mãe mais leve, mais tranquila, sem o peso de estar ali naquele automático. Eu posso crescer, mas eu continuo mantendo as minhas raízes, Exatamente. Né? Você ali praticar, né? O que nós estamos falando aqui em conjunto, o autoconhecimento e o profissional junto. E o profissional né? junto. E se uma mulher que está ouvindo e se reconhece nessas dores e desafios, como funciona o seu acompanhamento? Quais os diferenciais da sua mentoria? E como se dá o processo e para quem é? Então, buscar primeiro o autoconhecimento. Por que eu estou fazendo isso e como eu vou entregar isso aí? É uma mentoria individualizada, onde a gente vai pegar os principais desafios e vamos trabalhar naqueles principais desafios para que ela consiga, né, ter uma visão do que ela quer entregar, como ela vai crescer nessa carreira, como ela vai se expor, mudando a sua autoimagem, né, fazendo com que ela se reconheça nessa nova imagem de mulher, de líder, com a expansão da consciência dela, com que ela vai se expor, tipo assim, até na internet também, como ela vai se colocar. O posicionamento dela. Posicionamento de imagem, posicionamento de imagem, exatamente. E a mentoria, ela é em várias sessões, elas são online, onde a gente vai trabalhar tudo isso. E vai ter também o suporte. Tem todo um suporte por trás disso aí, né? Fora as mentorias que são online. São direcionadas a podólogas que estão iniciando, que estão em transição de carreira, ou que estão ali estagnadas e não conseguem avançar na carreira delas. Propósito, seria isso, né, Silvia? Você tem propósito de vida? Propósito, ele é tudo. Se você não tem um propósito, vamos pensar em qual é o seu propósito. E quando a gente fala em propósito, não tem como não pensar no poder do reencontro consigo mesma.
é o próximo passo para qualquer transformação de verdade. Vivian, agora é contigo, Vivian. O autoconhecimento e a reconexão não são considerados um luxo, mas sim a base para qualquer transformação. E muitas mulheres sentem-se perdidas, desconectadas, vivendo no automático e buscam então essa volta para a casa interna, para a sua própria essência, né? Então, Vivian, para quem está ouvindo e se sente, né, que está vivendo nesse automático, como a desconexão interna pode travar decisões, relacionamentos e o próprio propósito? É que muitas mulheres, elas nem percebem que elas estão desconectadas, né? Elas só sentem que tem um vazio, o cansaço, e estão no modo automático, né? Elas começam somente a ter reação às situações. Então, elas estão fora de si, né? Elas só estão reagindo à vida só naquela questão de deixa a vida me levar, né? Então, ela vai seguindo e ela acaba não escolhendo, de certa forma, mais. Ela acaba, muitas vezes, optando pela omissão, né? É assim mesmo, deixa por isso mesmo. E ela vai nesse automático por um longo período. E ela acaba distorcendo a versão que ela tem dela mesma. E a importância que ela tem. Que ela merece afeto, que ela merece cuidado, que ela merece ser amada. E que ela merece estar presente na vida dela, né? E isso afeta em todas as áreas da vida, em todas as decisões, em simples escolhas, nos relacionamentos, projetos, família, filhos, tudo, né? E até na questão de dizer não, que você já tinha mencionado um pouquinho antes, né? E sem essa reconexão, a mulher ela passa a viver por obrigação, não por um propósito. Então, é uma consequência de uma vida que não representa nada para ela, né? Fica vazia, Fica vazia. Tá. E você já acompanhou muitos recomeços, né, em sua mentoria. Qual que é o maior bloqueio emocional que você percebeu que impede, então, essa mulher de se reconectar, de se reencontrar com ela mesma? A culpa. A culpa de ser ela mesma. A culpa por dizer não para o outro, né? A culpa por achar que não merece, que não pode se permitir, que ela tá ali para atender os outros. Elas acham que estão escolhendo elas mesmas quando estão atendendo os outros, mas muitas vezes elas não, elas estão, aliás, assim, elas estão se abandonando, né? E entender que escolher você mesma não é egoísmo, é amor próprio, é um detalhe sutil, né? Mas ele é muito profundo. Então ela precisa olhar para dentro e parar de se abandonar. Muitas vezes ela foi abandonada em algum momento da vida e ela acaba aceitando isso como um padrão, e não é o certo, né? Não é porque às vezes uma outra pessoa abandonou ela que ela precisa se abandonar a vida inteira. Ela pode mudar isso. E ela precisa e deve estar presente com ela mesma ali, né? Isso é muito importante. É a questão de olhar para dentro e, ok, pode até bater o medo, né? Mas ela pode seguir. Ela pode olhar para dentro, ela pode olhar para esse medo e continuar, né? E ela não precisa se abandonar, ela não precisa dar conta de tudo. E assim, se ninguém entender, tudo bem. Ela pode seguir a vida dela, né? Fica muito mais leve, fica muito mais em paz, ela para de se auto-sabotar, ela começa a se amar, ela começa a ficar em ambientes que a amam e que a aceitam pelo que ela é. Ela entende que ela não precisa ficar mais mendigando amor, né? Não precisa mais ficar ali atrás de migalhas, atrás de pedacinhos, porque acha que não merece, né? Acha que não, aquela sensação de não posso pertencer a algo, né? Ou a insegurança de alguém sabotar ela também. Mas é perceber que, assim, ela tem o direito de se amar, né? E se ocorrer algum imprevisto naquele ambiente, ela pode trocar de ambiente tranquilamente. Ela pode seguir. Isso. É o que a gente está dizendo de ressignificar, né? E se apropriar daquilo que te pertence, né? E tem muitos conteúdos internos que a gente pode ressignificar e mudar padrões, né? E na sua prática, né? Quais ferramentas você usa para ajudar essas mulheres a silenciar o barulho externo, Vivian, para poder ouvir a própria voz? É um pouco de escutativa, né? Algumas perguntas profundas, alguns
exercícios de relaxamento, né? Algumas vivências, a programação neurolinguística, que ajuda a gente bastante, a reeducação emocional e a espiritualidade de uma forma mais leve, né? Porque a gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. E tudo caminha junto, né? Sem alma não tem como ter uma transformação real. Ela é importante, né? E muito mais que ferramentas, eu entrego presença, né? Um espaço seguro, onde ela pode tirar as máscaras no tempo dela e reconhecer a própria voz. Né? A questão de estar ali sem julgamento e estar ali com cuidado, com amparo, para que ela se sinta realmente segura e possa ali soltar um pouquinho o peso que ela carrega, né? E teve alguma mentorada que você acompanhou que a transformação dela te marcou, te emocionou? E qual, assim, de verdade, o que mudou na vida dela? Qual foi a transformação? Essa mentorada, ela tinha medo de sonhar. Ela não achava que não tinha mais o direito de realizar seus sonhos, seus desejos, e de que não tinha espaço para ela na vida dela. Né? Ela estava num ambiente mais tóxico, onde muitas vezes, quando ela cogitava contar um sonho, alguém via e boicotava e dizia: isso é impossível, né? Isso nunca vai ser verdade, você nunca vai realizar isso. Então, ela, com o tempo, ela começou a se enxergar novamente, né? Ela começou a se perceber no espelho de novo. Aquela questão de olhar para o espelho e se reconhecer. Olha, eu tô aqui, né? Eu estou me sentindo viva. Então, ela começou a dar os pequenos passos, como mãe, como profissional, como mulher, e começou a se ver como um ser humano com desejos, né? Ela começou a se permitir ter prazeres, ela começou a se permitir se escutar e se priorizar. Vamos voltar lá, dizer o não para o outro, entender que o meu dizer não, eu não perco o amor. Muito pelo contrário, né? Eu transbordo amor, principalmente na minha vida. E ela terminou a mentoria dizendo para mim assim que hoje ela consegue se amar, hoje ela consegue se aceitar, hoje ela consegue caminhar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. E qual que é o verdadeiro propósito da sua mentoria, Vivian? Que transformação você deseja, né, ver nessas mulheres que passam pelo seu processo, pelo seu método? Eu acho que é a reconexão, né? Ela perceber quem ela é antes dos papéis, antes das dores, antes dos medos. Ela voltar a ter um brilho no olhar, ela voltar a ter coragem de ser ela mesma, ela voltar a sonhar, voltar a ter liberdade para construir a vida leve, com propósito. Aquela questão assim de eu quero que cada mulher que passe por mim, ela saiba, né, que ela tem uma vida, que a vida pode ser leve, que a essência dela é maravilhosa e que ela é dona de si, né? Ela pode ser dona de si e sem deixar de ser amorosa, sem deixar de ser sensível, sem deixar de ter a espiritualidade dela. Eu desejo que elas se sintam vivas, se sintam plenas, né? E que elas possam usar as próprias asas para o voo delas, não só para o dos outros, né? E para quem se identifica e sente esse chamado, né, para recomeçar, para se reconectar, como você falou, como é que funciona a sua mentoria? Ela é em grupo, individual? E como que a mulher pode dar o primeiro passo com você? Hoje eu tenho a mentoria individual e mentoria em grupo, né? E para dar o primeiro passo comigo, ela pode clicar no link da bio, me chamar ali no WhatsApp, eu mesmo vou atender ela, vou explicar como funciona a mentoria, né? Vou deixar claro para ela assim que ela vai estar num ambiente que ela vai sentir o pertencimento, que outras mulheres também já passaram por algumas situações muito semelhantes, né? E explicar isso com tudo muito, muito carinho, com muita leveza, com muito cuidado. E ela pode começar com um simples oi. Oi, Vivi. Ou seja, ter um espaço de escuta, né? Isso. E reconexão também, não só escuta, porque a reconexão, ela é o fio que costura todas as outras áreas da nossa vida. Se reconectar. E se tem um lugar onde tudo começa e pode ser curado, é na forma como nos comunicamos.
vamos fechar o nosso CaveCast, o nosso encontro, falando de voz, expressão e impacto. O que isso causa na nossa vida, no dia a dia? Então, Marília, você que é da parte da comunicação, que é a ponte para todo o nosso desenvolvimento, né, na nossa comunicação, na infância, nos vínculos familiares, nos ambientes profissionais. Quero que você compartilhe como essa jornada transforma as nossas vidas, né? O que vivemos cedo molda nossas vozes, opiniões e até a nossa autoestima. Marília, por que a infância é tão determinante para a forma com que nos expressamos e nos posicionamos no mundo adulto? A infância é o alicerce da nossa identidade, Silvia. Na infância, eu falo que na infância e já começa lá na gestação, certo? Porque quando estamos gerando um filho, ali depois da 20ª semana gestacional, aquela audição, ela já está completa. Ela já está ali escutando tudo que está ao nosso redor. Na gestação, nós já podemos nos comunicar com aquele serzinho que está ali se formando, está crescendo dentro da nossa barriga. Então, esse ser, ele já está alimentando aquelas palavras de positividade, aquelas palavras de carinho, aquela música suave que uma mãe, um pai sabe cantar e sabe criar uma melodia para que vá criando memórias. Essa criança nasceu e nós estamos ali lidando com uma pequena gente, um pingo de gente maravilhoso. Só que esse pingo de gente, ele tem que crescer e ser moldado com uma comunicação afetiva, com uma escuta ali também afetiva. Nós, quando nos comunicamos com essa criança nessa infância, temos que trazer ali uma voz de acalento, uma voz e uma expressão de amor e carinho. Ciclos hoje, eles podem ser cortados, né? Não é o que nós aprendemos lá na nossa infância, nós temos que continuar fazendo o que aprendemos às vezes com os nossos pais. Autoritarismo, que era muito, né, anos atrás, aquela autoridade, mas sim o afeto e carinho. Contato visual, a expressividade, ela faz com que essa infância, quando chegar numa vida adulta, não se cale, não tenha medo de se expressar. Às vezes, os pais, quando eles são muito autoritários, principalmente na questão da voz, aquela voz que impõe, que só, né, não elogia, mas que só mostra os erros, cria-se aí na infância uma criança mais calada. E quando chegar na adolescência, na vida adulta, ela vai aí se calar diante de problemas que ela poderia resolver com mais facilidade. Então, nessa infância é onde que criamos a identidade dessa criança para o adolescente e para o adulto. Então, isso é muito importante, como nos comunicamos nessa primeira infância, até os 7, até os 12, porque é moldado. Então, a comunicação saudável, ela começa em casa, né? Começa em casa. Qual é o papel dos pais nisso? Muitos pais têm medo de errar na criação dos filhos, né? Com certeza. Como eles podem ajudar os filhos a se desenvolverem uma comunicação mais segura e mais autêntica? Não existe criação perfeita, certo? E nós não temos um manual de como criar nossos filhos. E isso nós vamos aprendendo todos os dias, com carinho, com afeto e com a escuta que a gente vê no nosso ambiente. O conhecimento, ele também é muito importante, porque quanto mais nós nos conhecemos ali ou buscamos a ajuda de outros profissionais que entendem dessa comunicação, vai facilitar para os pais. Vou colocar ali do bebê, certo? A parte da estimulação, a parte da comunicação, ela é muito importante, porque está estimulando ali a criança nessa parte de desenvolvimento da escuta e da fala. Nós temos aí as diferenças entre linguagem e fala. A linguagem é tudo que vem do ambiente, tudo que aprendemos no ambiente, e a fala não.
Então, os pais ali, para desenvolver essa comunicação da criança, sempre eu peço, abaixo, contato visual, ela é bem importante. A expressividade, o que vem primeiro, não é a fala, não é a linguagem, é a comunicação não verbal que vem primeiro. Então, a sua expressão, ela diz muito, principalmente quando você está desenvolvendo essa comunicação com seu filho. Então, a expressividade, como que está sendo a sua expressão com a sua criança, com o seu filho no momento que você está falando? É aquela expressividade que você quer acalentar, mas está com uma cara assim mais de bravo? Como está sendo essa expressividade? Porque muitas vezes eu falo de alguns pacientes chegam, quer melhorar ali essa parte de comunicação, mas a parte de comunicação não verbal é o que nós temos que moldar primeiramente, certo? A escuta, ela tem que ser coerente, ela tem que ser afetiva, ela tem que ter amor ali com a criança. Então tá. Comunicar bem é útil em todas as fases da nossa vida, né? E não só na Sim. infância também. E uma coisa muito importante é a presença dos pais. A presença desses pais é um fator primordial. Hoje os pais estão abandonando e terceirizando os filhos, certo? Então, a presença deles hoje, 10 minutinhos com qualidade, é melhor do que um dia inteiro presente ali com os seus filhos. Marília, você atende tanto criança quanto adultos. Como sua mentoria contribui para transformar famílias e também os profissionais? A minha mentoria, eu falo que é um pouco diferenciada de todas, porque eu olho o ser humano como um todo, desde a infância até o adulto. Então, se você vem com uma queixa, só com uma queixa, eu vou olhar além daquela sua queixa. Por quê? A comunicação, ela não é só a fala, mas ela é interna também. A voz, ela não caminha sozinha, só com as estruturas vocais, uma laringe, uma boca, não é só isso. Mas também vem a parte da psicologia, vem a parte da mentalidade. Eu posso estar passando ali uma voz de não autoridade, posso estar passando uma voz de nervosismo, ansiedade. Então, a voz, ela diz muito com o meu eu interior. Então, nós vamos começar a tratar aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, não só com a queixa, mas olhando ele como um todo, ali nos aspectos de o autoconhecimento, a parte estrutural que entra na área da fonoaudiologia, que às vezes não é só um treino, mas a questão muscular, a questão de expressividade. Então, na minha mentoria, não vou só fazer algo pontual, mas sim algo que vai trazer uma melhoria no ser humano, desde o fiozinho de cabelo ao dedão ali do pé, certo? Então, é algo completo. Você pode falar de um exemplo que trouxe essa transformação? Teve algum caso que marcou do desenvolvimento infantil ou a transformação familiar que te impactou como mentora? Silvia, eu vou dar alguns exemplos. Como a minha mentoria é da criança até o adulto, Vários, então, tem não vários. Tem só um. Não, tem várias. Vamos começar do infantil. Tem muitas mães que chegam chorando porque seu filho não se comunica, seu filho não fala. E quando falar, mas já vem o autismo. Será que meu filho tem autismo? Será que ele tem alguma doença grave? O que será que tem? E essas mães já chegam com aquela ansiedade, aquele desespero. Primeira coisa é acalmar os pais. Porque se eu não acalmar os pais, aí isso também entra na mentoria. Primeiro eu tenho que conhecer esses pais para conhecer a fundo a criança. Como esses pais lidam com essa criança. Então, eu oriento muito os pais. Se vem uma criança de 2 anos até 10, mais ou menos, vamos colocar isso. Então, primeiro é os pais. Onde entra, às vezes, o trabalho com a Sueli, a psicologia, certo? Então, moldar como que esses pais estão agindo, como que esses pais estão se comunicando, como esses pais estão se conversando em casa com essas crianças,
como eles estão lidando no dia a dia. Tirando os pais, vem a criança. Aí o que nós vimos ali é um ser que precisa desses pais. Então, olha só, a conexão, certo? E orientando esses pais, a criança ela vai sendo moldada. Aquela criança que chegou sem uma voz, aquela criança que chegou com balbucio, com 3 anos de idade, 4 anos, que já chegaram crianças com 4 anos, quase 5, com atraso de fala, ou seja, ela estava sendo vista? Ela estava sendo estimulada por essa mãe, por esse pai? Não. Aquela mãe, aquele pai, ele teve que ser moldado para sentar, conversar, tirar tempo de qualidade com aquele filho, do qual essa criança ela só estava precisando de atenção, certo? Então, nessa minha mentoria, eu trago muito isso, para a família observar o que está tendo na rotina ali, o que está acontecendo na rotina que essa criança não está sendo vista. E essa criança, quando começa as minhas sessões, as minhas mentorias, consultorias ali, durante a semana, e com essas orientações, em 3 meses eu já tenho outra criança. Tá, que tem vários né, casos. Mas tive casos de mães chegando chorando e saindo sorrindo. No adulto e no adolescente. O adolescente, eu estou até com casos recentes de adolescentes de 13, 14, 11 anos que não tem voz ativa. Mas por que não tem voz ativa? Como que foi essa infância dele? Pais autoritários, pais que só gritavam, pais que não deixavam essa criança se expressar. E aí vem a parte da expressividade. A chupeta, uma coisa bem interessante, li no artigo uma vez, aqueles pais que têm casos e casos também, mas na maioria, eu escuto a criança chorando, né, e já vou ali e dou a chupeta. É um cala a boca, filho, eu não quero te escutar. E aí, nessa fase da adolescência, se isso aconteceu lá com esse cala a boca, e aí não entra só a chupeta, entra o cala a boca mesmo, cala a boca, não quero te escutar agora. Essa criança, o tom de voz, ela vai ser baixado, o tom de voz vai ser diminuído. Ele não vai saber se expressar, porque não teve uma escuta ativa. Os pais não estavam interessados em escutar. E hoje, com isso daqui nos nossos dias, está piorando a cada dia. Porque se você sentar ali num sofá, cada um tem seu celular. Quem está se comunicando? Ninguém. E nos adolescentes, quando eles vêm para também nessa consultoria, porque os pais falam que ele não fala, a voz é muito baixa, a gente quase não escuta. Nós precisamos moldar esse adolescente, trazer o autoconhecimento também, ver o passado onde trabalhamos também em equipe e moldando esses pais também para escutar esse adolescente. E o adulto muitas das vezes, para essa comunicação, tem várias coisas importantes a serem ali relacionadas, porque o adulto ele se sente inferior, talvez por trocas na fala, trocas nos fonemas, que é o que adulto hoje nos procura muito. Quero melhorar a dicção, quero melhorar a articulação, quero melhorar a minha oratória, mas os cursos de oratória não ensinam tudo o que nós precisamos na nossa comunicação. A parte de expressividade, ela não só é treino, mas também temos que ver a parte de articulação de uma língua. Essa língua, ela molda essa palavra. E o adulto, às vezes, se sente inferiorizado porque eu atropelo as palavras, eu troco as palavras. E eu tenho um caso de um homem de 31 anos que ele queria subir de cargo, ele queria crescer, a vontade dele de crescimento dentro dessa empresa era gigantesca. Mas ele recebia bullying com 30 anos. Ele veio para mim com 31. Esse adulto, quando ele foi para uma fono só para fazer o exame ocupacional de audiometria, porque estava renovando ali os exames na empresa, a fono observou que ele tinha trocas.
E ele falou, realmente, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha fala, eu não gosto de quando eu tenho medo de falar e errar, porque eu sei que eu erro. E os meus colegas, eles ficam rindo de mim. E isso, um homem falando, é doloroso, certo? E quando me indicaram para ele foi até o consultório, prestei a consultoria para ele, no individual ali, em 3 meses, no máximo, porque tive que trabalhar a musculatura, não olhar somente para a fala, mas um todo daquele ser humano, porque ele tinha bloqueios. Tive que trabalhar a parte de bloqueios para que aquela expressividade fosse mais natural. Uma linguagem expressiva natural é diferente de uma linguagem expressiva automática ali. Eu só preciso falar a frase, só preciso responder. E não, mas responder além do que está se perguntando. E ele foi fazendo. E ele era muito disciplinado porque ele queria melhorar. E hoje é um cara que fala assim, se não fosse você, eu estaria ali carregando caixas ainda. E ele subiu de cargo, porque ele melhorou a sua expressividade, ele melhorou a sua fala. E isso tem N outras coisas que, né, de casos e casos, mas essa parte de comunicação, ela é muito importante, principalmente para os nossos dias atuais. Para todo trabalho tem uma missão. E qual é a sua missão como mentora, Marília? Qual é o propósito central da sua mentoria e qual transformação você busca provocar nas crianças, nas famílias e até nos profissionais? O meu propósito com a minha mentoria é devolver às pessoas a coragem de expressar com verdade. Essa forma de expressar, às vezes, ela é contida, porque muitas das vezes foi criticada. Muitas das vezes, alguém fez com que ela calasse, né? Aí vem a parte de autoritarismo, ou se não, pessoas que querem mesmo deixar a gente para baixo. Como tem várias hoje que falam isso. Esses dias atrás mesmo eu sou prova disso. Só que como eu aprendi a ouvir e vai, né? Pode ir porque isso eu não vou pegar para mim. Estava em um evento e a pessoa, mas o que você está fazendo aqui? Aqui é seu lugar? Nossa, e é uma pessoa que eu admiro muito. Então tem muitas pessoas que fazem isso com a gente. Então, é mostrar para que você aí que tem um propósito de crescimento, ele começa pela sua comunicação, certo? Seu filho, ele pode se desenvolver pela comunicação, a fala, mas principalmente aquilo que está ali dentro ser colocado para fora. Então, quero que as crianças, elas cresçam sabendo que a sua voz, ela importa. Quero que as crianças cresçam sabendo que tem pais, que daí é para vocês, pais. Pais, escutem. Aí vem a escutativa, a escuta afetiva. Escutem seus filhos, porque a criança, ela, nessa infância, onde se cria essa identidade, é o mais importante para criar adultos ali para um mercado de trabalho diferenciados, né? Crianças, quando se tem esse carinho, se tem esse afeto, se tem essa comunicação dentro de casa diferenciada, se tem crianças diferentes também numa adolescência, com respeito, educados e com certeza criativos para encarar esse mundo de uma forma diferente. E a minha missão, principalmente, é libertar essas vozes, é trazer essas vozes para que elas falam com autoridade, impactam o outro ser humano de uma forma diferente. E claro, a comunicação, ela vai te levar a lugares inimagináveis, a lugares incríveis. Então, quero que essa mentoria leve todas as pessoas para esses lugares que elas sonham, que essas pessoas que têm um propósito de vida de crescimento. Para quem quer melhorar a comunicação própria e dos seus filhos, como é a sua mentoria na prática? Como funciona o acompanhamento? Para quem é indicado? E quais são os seus diferenciais, Marília? Meus diferenciais seriam uma mentoria individualizada. Ali, como eu disse, vendo a queixa, trazendo esse ser humano
não só com essa queixa, mas como um todo. Um olhar ali, uma escuta do que aflige, do que essa pessoa quer crescer nessa comunicação. Mas essa comunicação, ela não é só a voz, não é só uma linguagem expressiva, mas vem a parte de autoconhecimento, vem a questão de ter reconexão com ela mesma, porque se eu quero melhorar essa voz, mas eu tenho uma voz baixa, tenho uma voz que transmite algo que talvez não é o que eu queira passar, podemos ajustar essa voz, potencializar essa voz para passar aquilo que essa pessoa quer transmitir. E principalmente ali em todas as fases, não é só uma fase. Então, é no individual, ali com muito carinho, muito cuidado, trazendo esse autoconhecimento dessa pessoa, desde o infantil até o adulto. Que honra poder aprender e compartilhar com vocês. Se esse episódio fez sentido para vocês, siga, compartilhe e marque uma amiga. Né? E não esqueça de acompanhar cada uma das mentoras que aqui estão nas redes sociais. A mulher que existe por trás de tantos papéis não desapareceu. Ela apenas está esperando um espaço para respirar, para se ouvir e para se lembrar de quem ela é. Então, reconectar-se é uma necessidade da mulher, porque quando ela se reencontra, ela muda tudo ao seu redor. E isso interfere na forma com que ela cuida, com a forma que ela ama, na forma como ela trabalha e principalmente na forma como ela materna. E também não ignore os sinais que o seu corpo dá, que toda mudança começa de dentro para fora. Com autocuidado, com coragem até de pedir ajuda também, né? A gente pode, sim, prosperar, viver da nossa profissão com leveza e com alegria. Recomeçar é possível para todas. Não importa onde você esteja, sempre é tempo de voltar para si, escutar a sua alma e escolher ser protagonista da sua jornada. É permitir-se se reencontrar com a sua melhor versão e ter uma vida leve e cheia da sua essência. Dar voz aos seus sentimentos, suas ideias, a sua criança interior é o caminho para criar novas possibilidades. A comunicação, ela transforma, conecta e fortalece. Não tenha medo de se expressar e ser quem você nasceu para ser.